Numa época em que era comum decorar as casas com móveis que seguiam as tendências do design internacional, Sérgio Rodrigues ousou. Foi em busca de uma identidade brasileira e ajudou a construí-la. O momento era de efervescência e o país experimentava uma febre de modernização, de rejeição às tradições e de renovação de valores e costumes. Sérgio percebeu que o interior das casas brasileiras não seguia o espírito inovador da arquitetura proposta por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Seguiu sua intuição, criou sem censura e à frente de seu tempo peças que renderam o título de pai do móvel moderno brasileiro. Em Florianópolis, onde esteve prestigiando parceria com uma loja corner de seus móveis, contou histórias do design nacional numa longa entrevista, numa tarde prazerosa com muitos admiradores. Aos 82 anos, com disposição de guri e simplicidade de dar inveja, ele afirmou que é o seu próprio cliente desde a criação do Ateliê Oca, loja referência de móvel moderno brasileiro. Aí eu me lembro, quando eu comecei a fazer a Oca, e os meus amigos e parentes, Sérgio, você é maluco, você vai fazer móveis, você nunca desenhou móveis, e que móveis que você vai fazer? Será que vão aceitar isso? Não vão aceitar essas suas brincadeiras, essa poltrona maluca, com esse jeitão assim todo de ovo estalado e tal. Aí eu disse assim, eu não tenho nada com isso, eu sei que gente vai gostar. Vai ter gente que vai entender o que eu estou falando, porque o criador fala com o público, transmite uma emoção. Essa emoção é captada por pessoas que, em princípio, por pessoas de certo nível, né? Mas eu queria que fosse, gostaria, seria o ideal, que fosse para todo mundo, e que está sendo agora. Mas peças que foram criadas há 50 anos, 60 anos atrás, estão tendo um sucesso agora. A lista de peças criadas naquela época e que agora são sucesso inclui a poltrona mole, que faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York e ganhou o primeiro lugar na Bienal Internacional do Móvel em Cantu, na Itália, em 1961, entre 400 concorrentes no mundo todo. A Oscar, encalhada em seu ateliê até ser comprada pelo Niemeyer, por isso o nome em homenagem ao arquiteto. Lúcio faz referência ao urbanista Lúcio Costa, que projetou Brasília. Candango e Beto também foram desenhadas na época de Brasília e refletem a simplicidade e originalidade do mobiliário genuinamente brasileiro. Mas o que o senhor atribui essa aceitação agora, tantos anos depois? Não sei. Se eu não fosse modesto, eu poderia dizer que eu transmitia alguma coisa que não estava na época. Você estava à frente do seu tempo, com certeza. Isso daí é o que dizem aí os desocupados, vamos chamar assim, as pessoas que, inclusive, têm o dicionário. Delta La Russa diz que eu sou o criador do móvel brasileiro. Certamente ele não tem noção nenhuma do que seja criador e que seja móvel brasileiro também. Mas não faz mal, mas eu fiquei lisonjeado com isso. Mas na realidade... A gente fala isso mesmo do senhor. Mas na realidade tem pessoal da pesada aí, que é o Terreiro, que é o Zanini, que é a Lina Bardi, que é o Salzupin, Michel Arnaud. Esse pessoal todo dessa época, no início de 50, foram os principais. Afiado em suas posições e com muito senso crítico, diz ser intuitivo em suas criações, não tem inspiração e não segue modismos. Com o tempo, entretanto, percebeu as belas influências dinamarquesas em algumas peças. Depois de certo tempo é que se vai ver, para o criador, vai ter uma leve noção do que influenciou o trabalho dele. Por exemplo, a cadeira Oscar, criada em 1956, quer dizer, um ano depois da criação da Oca, eu percebi, depois de certo tempo, lá para 10, 15 anos depois, que havia muita influência de móvel dinamarquês, móveis nórdicos, em princípio. Porque os nórdicos continuam sendo excepcionais, para mim são os maiores criadores de móveis, muito relativamente aos móveis brasileiros, ou aos móveis que eu desenvolvi. Por quê? Porque usam a madeira e trabalham com honestidade. Que é o meu lema.
justamente isso, não depender de modismos, não depender de tendências. Eu sou cliente de mim mesmo, de maneira que eu faço aquilo que eu entendo sem dar satisfação para ninguém. Sérgio cria diariamente e fala bem-humorado sobre seu dia a dia. Tenho reestudado peças, por exemplo, eu tenho feito diversas variações da poltrona mole, que foi feita em 57, então tenho feito diversas variações, toques diferentes, seja na estrutura, seja no estofado, quer dizer, baseado naquela ideia inicial, tenho feito algumas coisas, algumas pequenas variações, né? É porque tem o seguinte, se eu parasse de fazer, vamos dizer assim, podia parar na terra, e debaixo da terra está fazendo para os bichos lá alguma novidade para eles. Isso não tem dúvida nenhuma, porque eu não sei ficar sem trabalho, sem produzir, sem criar. A minha maneira de me expressar é essa. E o senhor desenha na sua casa? Desenho na minha casa, desenho em qualquer lugar, né? Tem na mesa de cabeceira, tem um lápis e um papel para sempre tomar, em vez de tomar nota de telefone de alguém, eu faço um desenho, faço um rabisco, faço uma coisa qualquer que eu esteja lembrando naquele momento, né? Atualmente está envolvido com a recuperação do mobiliário desenhado para Brasília, que em abril completa 50 anos. Por exemplo, eu fiz os móveis dos principais palácios lá de Brasília, Palácio dos Arcos, Palácio do Planalto, alguma coisa para o Palácio do Alvorada, etc. E fiz na época, e aquilo foi tudo jogado fora, não digo, mas foi tudo deixado de lado. E agora eles estão chamando, eu estou fazendo tudo outra vez. Estou fazendo as peças que foram criadas para aqueles espaços, estou fazendo outra vez lá. Muitas peças estão sendo reeditadas. E tu estás apresentando um desenho novo, não acrescentando alguma novidade? Algum detalhe, por exemplo, um tipo de mesa que tenha algum detalhe, por exemplo, uma sapata de apoio, era retangular, agora passou a ser redondo, mas isso ninguém nota, quem não nota, para mim nota porque já mostra que eu andei um pouquinho adiante daquilo que foi feito naquela época. E a segunda parte da entrevista, o pai do móvel brasileiro, o Sérgio Rodrigues, apesar de que ele não gosta deste título, você confere no próximo programa. E eu encerro por aqui. Até segunda-feira.